E como você vê esse outro lado, por exemplo, acho que tá para muita surpresa das pessoas que votaram no presidente Lula, por exemplo, e talvez pela condição que ele pegou agora com o que o mundo está acontecendo, também é uma situação nova, talvez, né? Mas nos últimos 2 meses, né, depois que começou a taxação, a guerra das tarifas, não à toa, soltaram, por exemplo, 3 vezes o presidente Lula falando de livre comércio, né? Então, assim, meio. Nossa, Ué, você é né? neoliberal agora? E ao mesmo tempo teve esse encontro agora na Rússia, né? Que é bastante relevante e que foi muito comentado sobre o Lula dizer sobre a retomada de sonhos com o presidente Putin. Como que você vê esse outro lado, que é o lado que está se montando para ser um enfrentamento, né? Ou pelo menos para ser uma. Ó, só não faz tanta besteira não, porque a gente também tá aqui montadinho, tá? Como é que você vê esse segundo eixo? Então, a gente não pode esquecer que o Brasil estava muito mais dando moral para a Ucrânia do que para a Rússia, né? Uhum. Com aquela ideia sempre de defender o mais fraco, né? Que a gente muitas vezes vê na mídia ou em quem tem uma visão um pouco mais progressista, né? Que é sempre, não, o mais fraco está sempre certo, o mais forte está sempre errado. Como no caso de Israel-Palestina. Israel é Sim. o ditador do Oriente Médio que oprime a Palestina. Então, ficou uma situação complicada para o Lula, né? Como é que ele retoma essa conversa com o Putin depois de ele ter se posicionado ali favoravelmente à Ucrânia muitas vezes. Mas eu creio que esse retorno do Trump, ele, em algum momento, ele vai virar uma coisa insustentável para a atual situação brasileira. Eu creio que assim como o Trump, talvez, dentro de uma teoria altamente especulativa, conseguiu colocar um representante no Vaticano, em breve ele vai botar um representante aqui. Ainda que seja um cara aparentemente contra ele, dentro de um jogo aí mirabolante. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Trump está bolando já emplacar o seu campeão em 2026 aí. Que ele tem muito interesse Não, nisso. eles falaram com todas as letras, né? A América Latina é um quintal, né? Ele tem que proteger, né? Até a doutrina Monroe, né? Doutrina América para os americanos, né? Então, China sai fora, Europa sai fora, isso aqui é nosso. Eles têm essa doutrina desde os anos 1800. Fora que a gente está localizado num lugar muito estratégico do mundo. Você viu no mapa do IBGE? Bem no meião a gente ficou. Isso aí todo país faz, né? Mas é muito legal. Certinho. É engraçado, né? Eu queria ter aprendido assim, mas ia ser meio ruim, né? Olhar pra Antália. Né? Um monte de água em volta, né? Parece. Já acostumamos, né? Mas a gente Não, poderia, né? Poderíamos. Entra até um negócio, porque o Trump está tentando fazer o famoso reshore, né? Que é trazer as indústrias de volta. O objetivo oficial das tarifas é isso, né? Sim. A gente quer que você produza aqui dentro. Mas você teria a taxa mais reduzida, que é o cabo de Exato. guerra americano. É isso Exato, essa que é a briga, né? Se você produzir aqui dentro, você não vai pagar taxa. Se trouxer de fora, vai pagar. Então é melhor tu voltar para casa, né? Volta para casa. Então é o reshore, mas eles têm também o nearshore e o friendshore, que é, se não é aqui dentro, tem que ser perto e tem que ser com amigo. Então o Brasil, ele figura muito, muito importante nessa estratégia. Sem falar que a gente tem boa parte dos minérios que eles vão precisar, não só para o retorno das indústrias nucleares americanas, que eles vão precisar fazer isso, mas também para as baterias, né, dos carros elétricos que o Musk tanto precisa, tanto que o Musk está comprando muitas terras aqui pelo Brasil, né? Terras raras, então, entra uma outra coisa que, como eu citei, esse negócio de trazer as indústrias de volta, tem que ter mão de obra. Mas ele mandou embora os imigrantes, né? Exato. Quem que vai fazer esse trabalho? Você assistiu aquele documentário, acho que é da Netflix, o Indústria Americana? Não. Chegou. Eu sei qual é, mas não assisti. Indústria chinesa, né? Trabalhando dentro dos Estados Unidos lá. Então, qual que é a grande... Recomendo, tá, galera? Bem legal. O que eu acho que já, tipo assim, americano, tira o seu cavalinho da chuva. Ele não vai gerar emprego. Vai ser renda básica universal para os caras. Quem vai fazer o trabalho serão as máquinas. É o Optimus do Musk mais a inteligência artificial. A renda básica para girar a economia e consumo. Tipo uma mesada, né? Que é você não vai ter nada, mas vai ser feliz. E o crédito de energia que eles falavam lá nos... Eu não fiz o link. Esse cara que eu citei, Joshua Hadelman, que foi preso porque participava do movimento tecnocrático, depois foi partido do crédito social, é o avô do Elon Musk, pô. É o avô do Musk. O Joshua Hadelman é pai da May Hadelman, que virou May Musk porque casou com Elon Musk. Então esse cara é o avô dele. E ele com certeza herdou essa visão de mundo tecnocrático. Você acha que nesse cabo de guerra que a geografia está talvez favorecendo o Trump por conta das Américas,
A ficha tá meio cara agora. O Lula nessa viagem à China, agora na China, voltou com a notícia de investimento de 350 bi, mais ou menos, né, de dólares, dos chineses no Brasil. Sim. A China está querendo ocupar mais espaço e é o balcão de negócios. O Brasil tá assim, né? Quem quer votar, né? Lógico. Esse pedaço na equação força o Trump, como que ele vai cuidar, entre aspas, do quintal, como eles disseram, sendo que você tem alguém barganhando na mesa com um peso forte, né? O truco tá complicado entre as potências, né? Tá, mas você vê, eu acho que um protótipo do que a gente espera para o Brasil em 26, 27 é a Argentina. O que o Milei tá fazendo lá? Milei arrumou um encrenca com os chineses. Chegou e falou, sai fora, meu irmão, aqui tu não vai arrumar mais nada, não. Eu acho que a gente vai ter um Milei, um eu louco aí, uma la louca aparecendo aí em 26. Eu creio que sim. Eu creio que aquilo ali é um test drive. Assim como a gente teve o Macri também na Argentina, que era um cara que queria fazer uma reforma mais liberal, depois teve o Bolsonaro. Ali acontece um pouquinho antes e se repete aqui, eu imagino. Interessante a leitura. Eu acho que a gente vai tá vendo a preparação desse terreno aí. O Lula já tá com a aprovação, agora deve ficar estanque, né, correndo de lado, mas caiu, então... E tá reclamando, né? Pô, toda hora aparece na mídia falando negócio aí do INSS e tal, aí fica difícil, né? Ele já tá... E aí depois ele fala, mas a Globo não quer pagar os 600 milhões lá de imposto, né? Que eles precisam pagar para Receita. Então parece que a relação dele com a mídia que a Globo fez com o Bolsonaro, né? Então daqui a pouco vem parece que tá azedando um pouco a relação dele também. Talvez... Por que será? Será que a mídia brasileira já tá entrando no barquinho do Trump? Não, porque se a Globo não fala, o concorrente vai falar. Vai falar. É notícia, é fato. A Globo não vai vacilar. Ou então já veio um briefing lá de fora e falou, agora tá todo mundo nesse barco aqui, vamos lá. Se eu sou a Globo, não interessa qual presidente, eu quero me dar bem. Então. Vencer. Né? Não, e não apenas se dar bem, é não se dar mal, que é melhor ainda, isso, né? Também tem que isso. Às vezes vem o briefing falando, quem não entrar nesse barquinho aí vai se ferrar, hein? E a visita do Lula na Rússia ali para comemorações aí do fim da Segunda Guerra, né? Como que você viu? Estava perto de outros... Você chegou a acompanhar um pouco? Acompanhei bem por alto, assim, que eu tava nesse negócio de papa, né? De conclave. É difícil. Não, e é tudo muito em sequência, né? É tudo muito. E é preocupante, porque quando fica todo mundo de olho no Papa, às vezes tá acontecendo um monte de coisa importante que ninguém viu. Você falou, às vezes nas câmaras do Vaticano, né? Eu não vi, agora os caras puxaram o tapete, né? Então eu sempre fico preocupado, assim, em época de Copa do Mundo, né? Tá todo mundo Copa do Mundo. Eu falo, o que esses caras estão votando no Congresso, hein? O que tá acontecendo lá fora? Porque o diversionismo, né, que é distrair a atenção para outro lugar, é sempre perigoso. Eu fiquei focadão. O conflito na Índia. Ih, rapaz, aquilo ali tá bravo, hein? Na Caxemira. Aquilo ali tá muito complicado e preocupante. Tá muito preocupante. Por quê? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver a data aqui, deve ter sido 2019, 18. Bill Gates estava falando que ele queria evitar o aquecimento global escurecendo a atmosfera. Lembra dessa? Nossa, Aí eles foram para a Noruega fazer um teste disso, soltar umas partículas no ar para ver se escurecia. Houve tanto protesto que eles desistiram de fazer essa história. Aí eu falei, pô, graças a Deus, né? Porque quem vê Matrix, Highlander 2, que sabe que esse negócio pode escurecer. Tem aquele Expresso... Esqueci o nome do filme, que é um trem que fica rodando, que os caras... Expresso do Amanhã. Expresso do Amanhã. Eles tentaram fazer isso, só que esfriou demais, virou uma era glacial. Eles têm que estar sempre dentro do sol, né? Onde bate a luz. E rodando ali e tal. Porque realmente tem um risco grande aí de dar um problema, né? Geofísico aí. Aí o que acontece? Semana retrasada começou a surgir notícias que a Inglaterra estava voltando com esse projeto. Tá brincando? Eu falei, pra que os caras vão voltar? Aí tá todo mundo no negócio de conclave, aí não tá prestando atenção. Mas eu ouvi isso, eu falei, cara... Conclave é uma cortina de fumaça para alguma coisa que tá passando. Pô, distraiu. Eu fiquei, isso tá estranho.